Estás pronto? Podemos começar a gravar? Podemos começar. Vamos começar aquela parte da música. Nós não temos. Podcast dos livros. Um podcast com. És tu. Sou eu. Nuno Coelho. Catinha. Sou eu. Aos 19 segundos algumas pessoas já desistiram. Então, mas assim é que se faz a triagem. É verdade, é verdade. É assim que se faz a triagem. É bom referir que isto é um podcast sobre É livros. seleção artificial. Certo. Pronto, porque o Darwin era esperto. Era preciso alguém como eu para chegar a outra conclusão. Acho que devíamos fazer já aqui um alerta às pessoas que nos estão a ouvir, porque estamos a gravar isto sábado de manhã. Sábado de manhã. E felizmente não temos imagem, porque se tivéssemos estávamos de pijama ainda, ou parcialmente de pijama. Não, mas o meu é bonito. Mas o meu não, e não vamos falar sobre o meu pijama. Sim. E não temos daqueles gravadores que parecem patarecas felpudas. pois é, temos de arranjar. Para segurarmos só assim com Mas três como não temos dedinhos. imagem é irrelevante, porque também a graça disso é... Pois, realmente também é verdade. A graça Mas disso eu se tivesse... Não é gravador, é microfone. Se eu tivesse um microfone desses, punha imagem. Sim, claro, com certeza. Punha imagem. Mas aqueles gadgets da Inês, como fica giro, porque nem se percebe que não é. Epá, não é a mesma coisa. Eu se tivesse... É para ver se alguém nos oferece 2 microfones. Imagino que sim. De patarecas felpudas. Eu não sei de que marca são, mas deve ser isso. Patarekix Felpudix. Se foi... Sim. E isso. Pronto. E agora as pessoas vão pensar, mas isto é de livros mesmo ou é de estupidez? Tem as duas coisas, porque nós tentamos ler os livros para tentar abafar a nossa estupidez. Também é verdade. E não há imagem, mas se houvesse, as pessoas iam ver que à nossa volta, em cima do sofá onde estamos a gravar, no nosso ambiente altamente profissional... Há uma Nancy Sereia que está a tentar o suicídio. É verdade, na ponta do sofá. Há mantas polares já e há livros. E há um penico também, é verdade. Não esperamos não ser preciso, mas se for preciso durante a gravação... E há um pijama de criança, que ainda não foi guardado. Com o Stitch. Sim senhor. Pronto. E uma barata de coisa que ontem deram aos miúdos e ficou aqui em cima. Vou deixar aqui para o Natal, para ver se prega um cagaço a alguém. Olha, pode ser uma boa ideia. Já viste o que é que alguém ficar aqui a achar que é mesmo barato e por vergonha não diz nada e está aqui todo borrado de medo. Pode ser isso. Ou isso e vai à despensa ver se há lá mais, que é para saber se a qualidade da comida é boa. Isso é que era. Se há baratas é porque a qualidade da comida é boa. Atormentar a família é comigo. É o meu... Não sei se é a primeira coisa que eu gosto mais, é a segunda. Não, a primeira coisa talvez seja comer. Imagino que sim. Não é? Bom, e então... Os miúdos não foram para os avós numa conjugação perfeita entre idosos e crianças. Sim. Os idosos precisavam de crianças, as crianças precisavam de idosos, mas quem mais precisava das crianças e dos idosos éramos nós. Exatamente. Perfeito. Crianças a próxima mandamos os cães também. Sim. E o coelho. O coelho, coitado, não faz mal a ninguém. Não, mas é só para dar entretenimento aos velhotes. Coitados. Os miúdos a correr, o cão a correr atrás do coelho, o coelho a fugir do... Era giro. Hã? Magnífico. Eu estou a conseguir imaginar o meu pai nessa vida. O teu pai era capaz de ficar feliz nessa vida. Sim. E a tua mãe rematava tudo com o cajado. Sim. E depois, na pior das hipóteses, fazia um coelho que a vida ela para o almoço. Aquele não dá. Dá uma refeição para um só. E portanto, cá estamos nós outra vez, não é? Para falarmos dos livros que andámos a ler e de outras coisas relacionadas com livros, que é mais ou menos assim. E do Manuel Monteiro, que é sempre, não é? Também vamos falar sobre o Manuel Monteiro. Também vai ser avisado, não é? Pronto. E o que é que eu tinha a dizer? Antes de começarmos, a semana passada não, no podcast passado, fizemos perguntas um ao outro, não sei o quê. Não temos nada disso hoje. Não temos nada disso. Eu trouxe o tema que estava a falar contigo há bocado, que é, eu por acaso não sofro muito com isso, já me aconteceu, mas eu depois ponho a conta privada quando me chateiam a cabeça. Mas que é das pessoas que se dão ao trabalho de sair da sua vida para nos vir corrigir. Sim, posso falar portanto, sobre isso. O que aconteceu foi, numa publicação qualquer que fizeste, só a falar de um livro, uma coisa qualquer, tinha para lá um erro ortográfico, ou um erro de semântica, ou o que é que foi, e uma professora de português mandou um e-mail, era professora de português, mas ela, na parte social, a senhora tinha algumas dificuldades, né? Porque o e-mail era bastante abrasivo. Com uma descasca e que uma pessoa que
que tem um espaço que escreve para o público, não devia fazer assim e que tinha que ter mais cuidados e não sei o quê. Um blog é uma coisa que ninguém te paga. Não, e o que aconteceu foi Não completamente. quer dizer que, desculpa, não estou com isto a dizer que uma pessoa também é para ir ali escrever como se estivesse a escrever com os olhos fechados. Mas não é isso. É um espaço que, acima de tudo, é lúdico e para falar das coisas, ninguém faz com a intenção de escrever errado, claro. Quando há alguma coisa que está mal, eu também gosto de saber, mas há formas para fazer as coisas. Sim, já nem lembro exatamente qual foi o post, mas foi só para contextualizar aqui um bocadinho. Às vezes, nem eu sei bem porquê, mas dá muito tempo a esta parte que o blog todos os dias tem alguma coisa. Ou notícias, ou das leituras, ou novidades. E nem todos os dias há grande disponibilidade de tempo para se rever aquilo que se escreve. Ah, porque trabalhas. Mais ou menos. Oh, eu pensava que eras herdeiro, vê lá, ando nisto contigo. Há uma Hum, série de anos à espera de saber que és Pronto, herdeiro. então se calhar terminamos já aqui porque de facto Sim. não vai haver nada. E então, o que acontece é que eu escrevi, foi uma troca de um de por um que, qualquer coisa do género. Há Já, sempre que as pessoas ficam muito ofendidas com os desacruscos, é uma coisa que eu descobri muito recentemente. Imensas publicações no Instagram. Não faça isto, é fagulhas nos meus olhos, fico tão mal, ficam-me a sangrar as vistas porque falta o de. As pessoas têm muito pouco que fazer. sim, e no caso, são várias coisas. As pessoas fazem o que muito bem entender e depois eu também não fico melindrado com isso e às vezes nem sequer digo nada. Felizmente não é muito comum, mas quando acontece, não é alguém que até costuma ler ou costuma aceder ao espaço ou comenta e diz assim: olha, já aconteceu, olha, enganaste-te aqui ou se quiseres corrige, mas se é sempre uma abordagem que eu não levo minimamente a mal e normalmente vou lá e corrijo porque ou foi um erro de simpatia e às vezes foi mesmo um erro ortográfico, também dou. Mas no caso foi alguém que se desviou da sua vida E para que, usando o e-mail da escola, inclusivamente onde dá aulas, que acabou opa, por foi uma moral de brutal. Desculpa fazer lá. o e-mail para me dizer que, primeiro, logo nota de rodapé, que até nem escreve mal, mas que era quase inadmissível fazer isto, fazer aquilo, não estava a escrever para pessoas que eram Escuta, débeis mentais. Ah, o texto em si, a pessoa o, é pedante. o, Ah, ponto, você até nem escreve mal. Epá, é preciso teres uma moral. o ponto é, foi uma pessoa que nunca interagiu por motivo nenhum no espaço. E a primeira vez que tu fazes, eu fiz questão de responder isso quando lhe respondi por e-mail. Nunca interagiu comigo no espaço. E a primeira vez que o faz é para se colocar numa posição de alguma altivez de como se aquilo fosse um espaço remunerado, como se ela tivesse comprado um jornal ou tivesse estar a assistir tivesse uma assinatura paga. Acho extraordinária a posição em que as pessoas se gostam de colocar, um, sempre à procura do erro e da crítica gratuita ao outro. Há uma espécie de quase desporto nacional da procura de. Sim, sim. Eu não estou à procura de nada do que seja bom. Eu não sei, cada um sabe da sua vida. Eu, quando leio alguma coisa, e é comum acontecer, seja no Instagram, mas do pouco que também às vezes procuro, se encontrar alguma coisa que é-me fácil ir lá dizer: olha, isto excelente, adorei. Mas se for ao contrário, não faço. Coíbe-me da negativa em detrimento da positiva. E faz-me um bocado de confusão que as pessoas. Estamos a falar de um blog de livros. É um blog de livros. Mas eu não Mas sou nem acima, editor, nem pronto, jornalista. Pá, e às acima de vezes tudo é assim, é um blog. É um blog, ponto final. É um sítio onde as pessoas vão se vão, quiser. vão te quiser, mas quem lá vai escrever, falo por vontade, falo porque quer partilhar qualquer coisa, quer partilhar, quer escrever qualquer coisa, vai melhorando conforme pode e sabe, mas o grau de exigência não é o mesmo que se tem para com o observador ou para com o público. Mas a questão é assim, para mim ainda vai para lá disso. Vai para lá disso, porque é assim, se nós habitualmente trocarmos algumas bolas, porque a pessoa, olha, eu também li isso, ou qualquer coisa assim, em que há uma espécie de um diálogo à distância, tu dizes, olha, denota que isto aqui não devias pôr assim, e a gente aceita bem, porque aquela pessoa com quem eu até habitualmente troco uma ideia sobre qualquer coisa que eu leio e que essa pessoa lê também, está quase que a proteger-me, a dizer: olha, não, Sim. isto é uma gralha,
não sei se habitualmente usas, e eu aceito isso perfeitamente, às vezes me acontece. Agora, é a forma e o próprio conteúdo que é. Você até não escreve mal, mas não sei o quê, mas tá, é o quê? Desculpa lá, mas é assim, tu mostraste-me um e-mail, a pessoa parece que estava alcoolizada. É, É uma coisa que eu não admito, não concebo bem que uma pessoa que está plena das suas faculdades faça o que estamos a falar, saia do seu caminho para ir fazer. E isto, atenção, acontece diariamente nas redes sociais, os comentários, as pessoas irem dizer as coisas mais abjetas do mundo. A gente entra numa caixa de comentários de uma notícia, epá, e é assim, as pessoas não têm a vergonha daquilo. Há coisas que são escritas onde as pessoas têm o seu a sua imagenzinha e tu clicas e têm contas abertas e aparece lá, a gente vê a pessoa com a mulher ou com o marido, com os filhos e com os cães e com os gatos e onde é que moram e não sei o quê, portanto, tudo é aberto, que eu me recordo de ser aquilo, até na rua eu olho, se dissesse uma coisa daquelas, eu olhava a ver se alguém me estava a ouvir. E, portanto, muitas são coisas que eu não diria sequer, mas enfim, não é isso. Ou seja, as pessoas não têm prurido e não têm sentido de se calhar estou a ser incómodo, ou se calhar isto é um exagero, ou se calhar não conheço esta pessoa de lado nenhum, a ou se calhar essência, devia meter na minha vida. sim, e a essência Pronto. é, aquilo é um espaço que é um espaço amador de partilha de conteúdos relacionados com livros. E aquilo que aquela pessoa fez não tem nada a ver com isso. Há uma espécie de permanente necessidade de sobranceria, é uma espécie de corretor ortográfico ambulante que Sim, anda, sim. que anda por ali. E certamente a pessoa não fez aquilo só comigo. Acredito que é daquele tipo de pessoas que faz isso Anda sempre à noutras. procura, ou seja, que as Sim. pessoas, são pessoas que, em meu entender, não têm grande prazer nas suas vidas porque passam a vida à procura dos erros e das falhas dos outros, muitas vezes para se sentir bem com elas próprias, porque assim não são as únicas. Há uma ideia, isso já me recordo de assistir a isso desde os primórdios, se calhar não nos primórdios dos blogs, mas logo numa fase muito, muito, muito próxima, que é a ideia de que se a pessoa expõe alguma coisa, então está aqui para a minha disposição. E eu, se passar por ela, tanto lhe posso fazer um elogio como mandar um tomate podre e a pessoa tem que aceitar porque ela se expõe. E não é assim. Eu vou ali falar sobre uma coisa porque eu estou a tentar entabular conversa. Entabular, acho que é assim que se diz. Uhum. Estou a estabelecer, tentar falar com um conjunto de pessoas ou para um conjunto de pessoas que têm interesses similares aos meus e encontrar por aí, ou seja, apetece-me escrever sobre isto. Eu não vou entrar numa livraria e dizer assim: olha, estão aqui 7 livros que eu não gosto, vou queimá-los todos. Não, Não é assim, ou vou riscá-los todos porque não são. e só para A fechar gente esse. tem que saber. Estou sempre a interromper, É o normal. é o normal. Só para fechar esse tema, mas o ponto é, a lógica é, já houve quem me escrevesse isso uma vez, se isto é um blog sobre livros, tem de ter algum cuidado adicional. Eu continuo a ser um amador e continuo, se calhar tenho que começar a pôr um disclaimer em todos os posts que escrevo, a dizer assim, olha, note que afinal isto pode ter aqui um erro, Há veja livros lá. com erros. Pronto, sim, e há editoras que têm Olha, muito pouco cuidado inclusivamente. com a tradução. Inclusivamente, é engraçado, até vou falar aqui há um podcast de um rapaz que eu acho que o nome dele é Luís Leite e ele tem uma conta no Substack que é de Luís Mar, acho que é assim, e ele tem um podcast onde ele convida, nomeadamente, acho que autores, e eu ouvi um dos episódios com o Peixoto. E há uma coisa muito interessante que o Peixoto fala, nomeadamente por causa da questão da inteligência artificial. E o que ele diz é o quê? Como é que ele dizia? Podem procurar por esse episódio. Eu não me consigo lembrar do nome do podcast, mas o nome do autor é aquele que eu já disse. E ele diz uma coisa muito interessante que é o quê? Há uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, que é criar os seus próprios e únicos erros. Os livros que foram escritos por pessoas
tem lá dentro erros semânticos, ortográficos, de estrutura, ou o que seja, porque vem da cabeça de alguém e, e aquilo que a cabeça produz tem pequenas falhas. E o computador é incapaz de produzir falhas novas. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu não quero falar de inteligência artificial. O que eu quero dizer é, mesmo nos livros, há gralhas, há erros, há pequenas frases que se calhar ficavam melhor escritas de outra maneira. E estamos a falar de livros, muitas vezes escritos por autores brilhantes, revistos por editores muito bons, São uh, sujeitos à revisão de texto, são revisão, sujeitos e à que, edição, portanto, passam pelo menos por 3 pronto, pessoas. e portanto, quando estamos a comparar tudo isto com alguém que põe uma publicação sobre um livro, olha, gostei de ler isto, ou este livro é interessante por razão A, B e C, estar a colocar esse crivo isso é tudo fingido. É estar a imputar uma coisa, porque a pessoa que me está aqui mais próxima para eu poder criticar é esta pessoa com quem eu esbarrei agora. Se eu tivesse esbarrado com outra, e tu sabes que eu sou tremendamente crítica deste tipo de comportamento, e portanto não tenho problema nenhum em falar, e falar pesado do que eu acho disso. Porque é assim, as pessoas têm que entender que o mundo não lhes pertence. O mundo é para ser utilizado por todos nós, e nós temos que saber viver em sociedade. E viver em sociedade passa por, se eu não gosto de coisa A, eu passo à frente. Eu só não devo passar à frente se aquilo que eu estou a observar é algo que está a causar dano ou dor, ou ser prejudicial para alguém. Por exemplo, o que é que eu gostava? Olha, essas pessoas pegassem no seu tempo e fossem críticas relativamente às crianças que são expostas na internet. Porque isso é prejudicial para alguém. Mas sobre isso poucas pessoas falam. Olha, fala muito a Susana, do Ser Superman é uma treta. Olha, nesta semana li uma outra publicação de outra pessoa também sobre isso. Mas isso, por exemplo, é importante. Não estou a dizer que se calhar até falam sobre isso. Pá, mas debrucem-se sobre coisas que valem a pena na internet. E não é sobre uma pessoa que tem um blog, faz uma coisa que é falar sobre uma paixão sua, tem uma gralha, fazem um mail de uma página. Pá, arranjei o que fazer. Verdade. Dá assim, a minha esposa é o meu bulldog. É mais ou menos isso. Alguém mandou um e-mail mau para mim, eu mostro e ela é logo a derreter. Dou menos importância a isso, Eu fico um bocado do que tu, enervada. porque às vezes acho que também não. E atenção, dei-me ao trabalho de responder, mas respondi com Não, tu deste uma resposta total. com uma elevação da qual eu não teria Não, capacidade. não é elevação, às vezes é só tentar fazer um bocadinho diferente daquilo que acabei de receber. E com isto, não estou a questão não é, só mesmo para fechar, não é estar à espera que as pessoas venham fazer elogios. Não é isso. Aquilo não é para fazer elogios. Gosto da interatividade que existe com as pessoas. Mas olha, não li este, mas li este. Olha, também li e gosto muito de ouvir alguém dizer: olha, li e não gostei nem de perto nem de longe daquilo que tu gostaste. Sim, eu também. Eu gosto muito desses comentários e gosto de, às vezes, ter a possibilidade de partilhar com as pessoas o porquê de. Porque ninguém, contrariamente ao que se acha, ou algumas pessoas acham, não há visões nem certas nem erradas sobre gostar ou não gostar de um livro. Eu não sou crítico literário. Portanto, para mim um livro não é bom nem é mau. Obviamente posso tentar dizer que a estrutura disto não é boa, a história não é boa, mas, Desculpa lá, mas eu acho que há livros que são maus. mas a história, quando eu digo não sou crítico literário, não vou examinar aquilo de fio a pavio. Posso dizer assim, a história não me convenceu porque acho que isto é uma bosta, porque olha, isto não encaixa, a pessoa levou isto até quase ao fim Mas e é a depois nossa não sabia. avaliação amadora. Exatamente. Agora, acho interessante, e já me aconteceu com livros que eu não gostei nada e alguém me disse: epá, olha, mas eu gostei por este e este motivo. E muitas vezes a razão é muito simples. Tem tudo a ver qual é o momento em que aquele livro acontece na nossa vida e como é que aquilo se encaixa em algumas das nossas experiências pessoais. Olha, comigo acontece imenso com a Clarice Lispector. Ei, isto é... Ei! Pá, eu já tentei ler o livro que tenho aí, se calhar com outro seria diferente. Eu tentei ler 2 ou 3 vezes aquele livro, epá, e não consigo. Não consigo. E E acho que isso não tem nada. como é que se chama aquela, para mim o Nobel, que ela é...
Olé, Olé, não é Olé, É Olga. Olga, o último não consigo sim, dizer. tem muitas consoantes. Pá, não consigo, Eu sobre esse não ainda não gosto. posso opinar porque nós temos aí 3 ou 4 livros dela e eu ainda não tentei ler nenhum. Eu tentei um. Podemos combinar para um próximo podcast falar sobre isso. Tenho que fazer essa tentativa, mas que ainda não fiz. Mas pronto, o ponto é só o de que as pessoas têm direito a opiniões diferentes e a generalização disto que nós estamos aqui a dizer é aquilo que se vê cada vez mais, que é, há sempre a necessidade, parece, de andar a destilar ódio e andar a corrigir os outros e a procura do erro. As pessoas parece que não conseguem viver, como tu estavas a dizer há bocado e bem, as pessoas não conseguem viver bem. E qualquer coisa que façam, nunca é, mesmo que tu consegues identificar um erro pela positiva, mas não é isso que acontece. É pela negativa. E Com isto. Passamos à frente. Quem é que começa hoje? Hã? Começo eu? Pá, tu tens aí Eu, muita eu coisa. tenho aqui muita coisa, mas eu não vou conseguir falar sobre isto. Portanto, vou resumir, ok? Sim. Vamos falar de leituras do mês? Podemos falar. Agora as leituras do mês. Agora as leituras do. Ou não? Sim, pode ser. Não, estava aqui a pensar na coisa anterior. É pá, desliga da senhora. Pá, sim. Ela não vai dar aulas ao teu filho. Não, o sítio não é o mesmo. Não é isso, estava a pensar. Agora a pessoa. Imagina estar a ouvir o podcast, estás a ouvir? E coisa, estou a falar. Ninguém sabe quem é a senhora, claro. Mas pronto. Sim, até porque nem sequer nem foi um comentário no coisa, foi um e-mail. Exatamente, eu trabalho de mandar um e-mail. Bom, passando à frente. Então vá, hoje começo eu, desculpa Hoje lá. começas Porque, tu, porque sim. senão, se isto fosse um A debate... gente tem que começar a ir com os debates e ter aquela coisa, aquela campanhazinha que é nos Não jogos vale a de pena xadrez. porque eu perco sempre. Bom, então vou muito rapidamente... Não precisa ser muito rapidamente, temos 20 minutos de podcast. Sabes que eu digo isto... Uma pessoa passa a vida a dizer que isto vá no meu passear diário. o cão demora 1 hora. É verdade, é verdade. Eu acho que já pensei que esta gaja vive. Uma hora para passear o cão. Uma hora para passear o cão. Então, se o César Milan diz que deve ser 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Mas o César Mil vive dos cães. Certo? Porque ele pode dizer fazer 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Exatamente. E leva os cães a fazer acupuntura. Certo. Sim, sim. sim. Às vezes tenho vontade de fazer isso no Gaspar. Sim. Com uma agulha de tricô. Quando ele faz as mãos. Ficava curado. Bom, então, vou começar. Este mês foi um mês fraquinho de leituras. Por questões de ligeira sobrecarga profissional e de crianças também. E de outros afazeres. Mas, basicamente, foram 2 livros e um audiolivro. Sendo que um dos livros vale por 3, considerado o número de páginas. Falo do último livro do Dan Brown, O Segredo dos Segredos. Autor que eu noto que gera uma espécie de dicotomia entre aqueles que são fanáticos por e aqueles que desprezam completamente. A semelhança que um bocado acontece com o José Rodrigues dos Santos. Mas que eu gosto genuinamente de ler. E explico porquê. Há pessoas que, quando leem os livros dele, em particular por causa do Código da Vinci, leem um livro no sentido da procura daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, e aqui foi inventado, aqui... Não. Eu leio os livros dele numa perspectiva de entretenimento, como vejo um filme de ação. E ele é bom nisso. Este livro acho que dista 8 ou 9 anos do anterior. Portanto, ele teve tempo para o preparar. Ele ganhou foi muito dinheiro com o livro anterior, porque senão podia estar há 8 anos sem trabalhar. Portanto, fez uma obra com 700 páginas, literalmente 700 páginas, que demora um bocadinho a ler. E o resumo do livro, eu não vou entrar em muito detalhe, como são livros de ficção. Desde já, convido a ler. Não é o Código da Vinci, não, mas é um bom livro. É um bom livro de entretenimento. E é isso que acho que pretende ser, não pretende ser outra coisa. A base do livro tem que ver com algumas questões, algumas delas que são colocadas num patamar de verdade que se calhar não têm, nomeadamente sobre noética, sobre a questão da consciência, sobre a possibilidade de instrumentalização daquilo que nós temos ou que somos enquanto pessoas e da forma como no futuro isso poderá ser instrumentalizado até.
não estou muito preocupado com o que é que do livro é verdade ou não. É um livro que sabe bem ler e que uma pessoa se sente ao final do dia e que se leva pelas páginas. Acho que há alguns capítulos ele é, Engonha. não vou dizer que é engonha, mas estende sobremaneira. E há eu acho que há uma explicação para isto. O que eu tenho na minha mão é simultaneamente um livro e um guião para o próximo filme. Ele constrói, a sensação que eu tenho é que ele Hum. constrói o livro, e já no Inferno ele fez isso. Muito mais, por exemplo, do que no Código da Vinci ou no Anjos e Demónios. Ele prepara o livro para ser o guião para um filme. Isto depois pode ser facilmente adaptado e tem aqui Hum. conteúdo mais do que suficiente para um filme de 2 horas e tal, sem grandes necessidades de. Sim, ele está já a Porque ele preparar a sabe que sua o filme própria vai ser, que o faturação, livro não vai é? ser adaptado. Por isso, resumindo e baralhando, é um livro que se lê muito bem. Acho que não sei se corresponde ou não corresponde a toda isto foi um livro que saiu cá ao mesmo tempo que saiu em todo o mundo. Uma nota curiosa, foi traduzido pela Tânia Ganho, que Uhum. não é normalmente, pelo menos pelo que eu conheço do trabalho dela, a tradutora normal deste tipo de livros. Sei que foi feito num enorme secretismo, a Tânia Ganho partilhou isso, Uhum. porque era para ser traduzido em todo lado ao mesmo tempo, sem acesso à internet. É Coitada. curioso que uma das componentes do livro bate também nesse ponto, que é como tu disponibilizas há uma componente do livro que é, eu já vou, hoje estou a falar quase como tu, estou a falar muito. Hum, há uma componente do livro que é um livro, é um manuscrito que foi escrito e Sim. que é para ser publicado e que pode ser revolucionário do ponto de vista do que é a nossa consciência e de um conjunto de aspectos. Não vou entrar aqui em detalhe, mas o livro é subtraído da nuvem ou do local Da cloud. onde está por hackers, e basicamente só há uma cópia física ou há duas cópias físicas. Portanto, a possibilidade que há de fazer desaparecer uma E não coisa havia impressora, vou mandar imprimir mais. houve, e há um que é impresso, mas bom, isso é mais Sabes que olha, logo para a componente muito prática das coisas. e logística da coisa. Há sempre um componente logística. Portanto, Dan Brown, o Segredo dos Segredos, a última obra do autor, que é também o autor do Código da Vinci, acho que é uma excelente leitura. É um ótimo presente de Natal, porque pode chegar a um universo muito grande de leitores, e sem ser uma obra-prima, é um livro que se lê muito bem e que vale a pena. Sim, E que sim. consome imenso tempo, porque são 700 páginas. Sim, sim, isso é bom para um reformado esse livro. É bom para um reformado. Quer Passa a dizer, bola. lá está, eu não tenho livros de 700 páginas. Um livro para mim tem 700 páginas, por acaso é engraçado, vou depois falar aqui de um que tem que ser uma coisa mesmo muito, muito, muito especial, menos nesta altura. Então, o que é que eu tenho 3 livros de que vou falar, não tenho isso, tu tens aí, tu vais falar de outras coisas também. Uh, este mês eu li o Luanda, Lisboa, Paraíso, da Jaimília Pereira de Almeida. Eu, se não estiver a dizer mal o primeiro nome dela, e peço desculpa, porque eu andei na escola com uma rapariga que se chamava Jamila e não Jaimília, e quando olho para o nome dá-me sempre na ideia de dizer o nome da pessoa quando eu comi na escola pela proximidade. O livro é delicioso, é fantástico. Pela forma como está escrito, pela linguagem, como a linguagem é utilizada, pela ideia crua que é explanada. E eu tenho particular interesse por livros que falam da condição humana, daquilo que a maior parte, que no dia a dia, que nos TikToks, nos Instagrams, não sei o que é enfadonho, que é falar da vida, de como ela é efetivamente, de como ela nos corrói, de como os nossos planos não são nada nas nossas mãos, porque dependem de multiplicidade de fatores que nos atropelam completamente. Um, de como a vida pode dar voltas que podem parecer pequenas a uma determinada distância, mas quando estão a ser vividas nos consomem e transformam o que nós somos, e de como podemos ver-nos enredados em situações em que perdemos totalmente a capacidade de fazer mais por nós ou melhor por nós. Um,
E este livro é sobre um pai e um filho que vêm de Luanda para Lisboa, porque o filho vem ser operado a um calcanhar. eh, e estas duas pessoas, aquilo que eram na sua terra natal, em Luanda, cá não eram nada. E são tratados exatamente dessa forma, como alguém que não tem capacidades e competências, as suas capacidades, competências e valências em Luanda tinham um determinado valor que aqui não tinham, acabam por se ver entregues a uma vida que não conheciam, e num contexto de pobreza bastante marcado. Os planos que tinham caíram por terra. um, e não é uma história que nós vamos ler para saber como é que isto vai acabar. Não, cada página é nós percebermos um bocadinho mais dos outros, percebemos um bocadinho mais da vida e percebemos um bocadinho mais que o mundo não se cinge ao nosso contexto. Eu acho de tremenda importância a leitura de livros como este, exatamente porque no dia a dia, eu quando me cruzo com outras pessoas, acho que aquilo que lhes falta é terem capacidade de perceber que a vida de quem está ao seu lado não tem o mesmo contexto que a sua. E Sim. portanto, se eu tenho uma boa casa, sou casada com uma pessoa que tem uma condição, determinada condição social e económica equiparada à minha, se os meus pais não têm problemas, se eu não preciso de condição nenhuma de saúde, se eu não tenho dificuldade nenhuma palpável, se as minhas dificuldades se cingem, eu queria comprar uns ténis de 500 euros e este mês não vai dar. E isso não é o contexto da maior parte, de uma boa parte das pessoas, ou da maior parte das pessoas, e, e, e não depende tudo só, não tenho motivação hoje para fazer não sei o quê, não é só isso. A vida é muito mais do que isso, é, passa depressa e devagar ao mesmo tempo, não é um vídeo do TikTok, não é um vídeo do Instagram, não é uma coisa que se produza para um algoritmo. A vida tem um algoritmo próprio que, que está sempre a mudar e muda por ele por sua. Alvo de muitas um, coisas, inclusive da aleatoriedade e da sorte. Ou da falta dela. Principalmente disso. E eu gosto muito, são os livros que mais prazer me dão ler. São livros onde eu vejo isso, que é ok, alguém me deu a oportunidade de eu passar 229 páginas a ver o mundo, efetivamente, e a aprender qualquer coisa sobre como o mundo é. Portanto, aconselho bastante. Eu nunca tinha lido a autora, nada da autora, obviamente agora vou ler os outros, mas é fantástico. Fantástico. Muito bem. Este livro entra no capítulo dos livros que nós dois já lemos. Tu leste Sim, agora tu também já tinhas lido. e eu fui refrescar a minha memória enquanto estávamos aqui a falar. Eu li este livro em 2020, em janeiro de 2020, e só para garantir que estamos alinhados, vou ler, porque estava aqui à procura e que escrevi na altura no blog. Acho admirável a forma como a autora nos consegue passar a história numa linguagem trabalhada, cuidada, mas muito crua. Um relato de uma vida real de desilusão pontuada por alguma esperança. Foi o que eu escrevi na altura. Como eu sou uma pessoa que resume banalmente aquilo que tu dizes, acho que foi um resumo razoável daquilo que tu disseste, porque no teu caso está fresco. Subscrevo tudo, recomendo. Sim. E esse livro na altura, isto às vezes também tem a ver com. Nós às vezes saímos, imagina, eu vou sair agora de ler o Segredo dos Segredos. Se agora for ler uma história mais terrena, mais crua, o livro normalmente tem ainda mais impacto. Sim. E eu na altura recordo-me que tinha lido, andava a ler muita não ficção e na altura li esse livro. E depois uma pessoa leva uma espécie de um murro no estômago, como num mundo em que às vezes há tanta superficialidade e parece que ler qualquer coisa que é crua, é quase como se estivesse a ver a vida a acontecer à tua frente, vida essa que muitas pessoas não têm noção, que depois infelizmente também não conseguem ler estes livros, mas... Enfados. É admirável a capacidade que a autora tem de fazer isso, portanto subscrevo inteiramente a recomendação. Isto fui eu agora a tentar equilibrar o tempo
Sim, sim, do meu sim, tu lado. hoje estás a ganhar. Não estou, não estou. Mas vou arranjar para aqui Tenho um que te atropelar relógio. mais um pouco. Gosto tanto dessa frase, tenho que te atropelar mais um pouco. Bom, então vou, continuando, vou falar sobre uma outra leitura que fiz este mês, uma que terminei e outra que ainda não terminei, mas que se insere na mesma categoria. São dois livros de dois analistas, comentadores, professores, atualmente na televisão portuguesa. Que o que li é Ordem Tripular, O Mundo dos Grandes Poderes, da Sónia Sénica, que é comentadora na CNN. E um outro que é O Colapso da Verdade, do Germano Almeida, que é comentador de política internacional. Salvo erro na nau, agora também não me lembro. Deixa-me só confirmar aqui, mas penso que é isso. É isso. São dois livros que têm o mesmo propósito, que é o quê? Hoje em dia olhamos à nossa volta e a superficialidade das notícias, a incapacidade às vezes de concretizar e da importância das manchetes, que é o que vende, faz com que as pessoas estejam altamente desinformadas e só apanhem pela rama aquilo que acontece na realidade. E é muito importante que vão surgindo autores que, sendo, vou-lhe chamar peritos, as pessoas às vezes não gostam, mas sendo conhecedores, estudiosos dos temas, consigam, quer na televisão e em particular nos livros, porque na televisão passa, nos livros fica, sejam capazes de dar uma dimensão que permita aos leitores ter o real conhecimento daquilo que acontece e não aquilo que as manchetes dos jornais e das televisões pretendem passar. Portanto, são dois livros que nos pretendem dar uma dimensão da realidade internacional, não só da realidade de Trump nos Estados Unidos, mas de uma perspectiva mais global dos desafios, dos riscos que todos corremos num mundo em que temos uns Estados Unidos que é reticências, porque já ninguém sabe muito bem para que lado é que é, porque cada dia acordamos e, é para um lado. A Rússia com total imprevisibilidade, uma China que também, acima de tudo, há muito receio da vida que hoje conhecemos. É esse o meu principal medo. Eu às vezes, apesar de há muitos anos atrás ter feito uma coisa que se chama um curso de Relações Internacionais, aquilo que mais me preocupa hoje nas relações internacionais é que elas não abalem a minha vida e acima de tudo a vida dos meus filhos e que lhes permitam pelo menos não ter de viver pior do que aquilo que nós vivemos hoje, porque há um idiota qualquer que toma uma decisão imponderada e descalabro que isso se pode traduzir. E a verdade é que há muitos que dizem que estamos perto disso. Se calhar às vezes estamos menos perto, mas as televisões dão mais ênfase, outras vezes se calhar estamos mais perto do que aquilo que gostaríamos. Estes dois livros são retratos fiéis da realidade, documentados, com informação, com muitos aspectos de coisas que nos escapam por completo, porque não são falados, não são abordados, mas que nos permitem ter, e resumindo o ponto, que é o resumo da realidade factual que nos envolve. E as pessoas gostam muito de eu opinar com base numa manchete que viram no Correio da Manhã, às vezes não sabem nada de nada, portanto a minha recomendação é, eu mesmo depois de ler às vezes tenho dificuldades em conseguir interpretar e em conseguir falar, mas para falarem, documentem-se, informem-se. E estes dois livros são dois ótimos exemplos de documentos que podem ser consultados para se conhecer a realidade. Portanto, Ordem Tripular, O Mundo dos Grandes Poderes, da Sónia Sénica, editado pela Planeta, e O Colapso da Verdade, de Germano Almeida, que é editado pela Ideias de Ler. Recomendo ambos. Muito bem. Isso agora foi muito inteligente a forma como falaste. Então não foi? Sim, sim. Depois de termos estado aqui a... Parecias imenso uma pessoa que percebe das coisas. Estás a ver? Mas gosto da palavra parecias imenso. Exatamente. Tudo na base da percepção. Pronto. Eu, para seguir esses dois livros que tu leste, vou falar do livro, o segundo livro que li este mês, que é No Jardim do Ogre, da Leila Slimani, que é sobre uma mulher que é, segundo entendo, ninfomaníaca, portanto faz-me sentido na sequência desses dois livros. Uma linha de continuidade. Agora estava só a fazer terror. Assim, eu gosto muito, muito dos livros da Leila Slimani. Acho que é uma autora brilhante. Tem uma capacidade de nos prender à história, porque ela
não Não dás diverge, voltas. não põe palha, não. ah, Aliás, como eu não me recordo de ter lido um livro da Alfaguara que fosse mau. Sou Não me, capaz de subscrever. não me recordo, não tenho a menor memória de dizer assim, olha, este é enfadonho, ou este é chato, ou este. Epá, não sei como é que se pega nisto. Eu, quando tiro da estante um livro que é desta editora, não me falha um. A curadoria disto é fantástica. Não sei, gostava muito de ter essa capacidade de dizer quem é que faz a curadoria e quem é que são os editores da Alfaguara, não sei, lamento. São pessoas que normalmente ficam na sombra e que fazem um trabalho extraordinário, mas de facto não tenho memória de alguma vez ter pegado num livro da Alfaguara que fosse mau. E portanto, esta é a história de uma mulher que é casada uh, com, com a pessoa de quem ela gosta e que gosta dela também, tem um filho, e ela tem necessidade de se envolver com outros homens que não têm significado para ela, mas é uma compulsão. E existe ali um desequilíbrio entre aquilo que ela gostava de ser e aquilo que ela de facto é e o que ela tem de oprimir para poder ter uma vida cotidiana comum, Hum. digamos assim. Eu não me vou alongar muito mais do que isso, porque senão também tira o interesse da história. É uma história relativamente pequena, o livro tem 178 páginas, portanto é um livro que se lê bastante bem. A Leila Slimani tem esta capacidade de, como eu dizia, não mete palha. Já um outro livro dela, que é A Canção Doce, que é espetacular, que é aliás o meu preferido dela, para ser honesta. Um, Demonstra que não é preciso fazer livros com 900 páginas ou 500 páginas ou as 300 e tal, que é aquele número que parece que acho que é o ideal, ou lá o que é, para se escrever uma história muito boa. E um livro também traduzido pela Tânia Ganho, portanto a Tânia Ganho está em altas no podcast de hoje, coitada, não sei se é para o bem dela. E portanto, recomendo bastante. Leila Slimani não precisa de recomendações. Basta ler um para se perceber que é boa ideia ler os outros todos que ela escreveu. Portanto, eu só trago autores destes, não trago coisas que ainda ninguém ouviu falar. Mas podias trazer, não é essa a questão. Deixo só. Eu da Leila Slimani, e estava aqui à procura, porque esta vez também já não me lembrava. Só li um livro da Leila Slimani, que acho que tu também já O leste, País dos O Outros. País dos Outros. Sim, que esse tem mais dois. Pronto, que eu não li ainda. Acho que temos os dois aí em casa. Não, não. Nós o problema é que Falta do meio. falta o do meio. Eu Ok. comprei o último a pensar, eu baralhei aquilo tudo. Mas pronto, e subscrevo integralmente, especialmente a parte de. Mais uma vez, é um bocadinho como a Jamie Lee, é extremamente crua e é uma contadora de histórias sem necessidade do Sim, recurso, sim, sim. do Muitas, recurso à palha. Palha no sentido que há autores que o fazem lindamente e aquilo fica muito bem encaixado, é assim, há autores em que é mas assim. não é esse tipo de autora e é de muita crueza. Eu também gosto e aprecio muito quando alguém é capaz de transcrever em palavras, às vezes, seja observação cotidiana, atual, seja histórica, acho que é admirável e a Leila Slimani também consegue fazer isso muito Eu bem. dela só houve um que confesso que não gostei assim muito, agora estou-me a lembrar disso, que é aquele que ela escreveu Mas o quando foi para o registro museu. mas o O registro é registro é diferente. diferente, sim, mas pronto, falando da autora, que é O Perfume das Flores à Noite, acho que é assim o nome do livro. Esse confesso que não achei assim particularmente interessante, mas é um registro de não ficção. E lá está, como há autores que quando que escrevem não ficção são melhores do que quando escrevem ficção, o contrário também é verdade. E mais, e tu queres falar mais do quê? O que é que eu Está quero? aí um que tu não é para tu falares, pá. Que é qual? Que é qual? O desfufador. O chufador é meu. O desfufador é teu. O desfufador é só para deixar uma nota. Não é só porque o Ricardo Araújo Pereira falou disto, mas eu tenho ouvido imensa gente a falar sobre o livro
A Cláudia Lucas Shell falou muito bem desse livro também. A parte que eu mais gostei... Tu já leste a sinopse, está ótimo. Sim, é verdade. O Desfufador do Valério Romão. Eu gostei da forma como o Ricardo apresentou o livro no Governo Sombra. Para mim é sempre no Governo Sombra. Quando ele diz que leia as primeiras páginas Que é o que se do deve livro fazer e sempre. perceba se isto é para si, se não é para si. Pá, porque... É o que se deve fazer sempre com um livro, é ler as primeiras páginas, se não há sei se é, às vezes depende. Opá, ouve lá. É assim, eu normalmente, tu já sabes como é que eu faço isso. Eu vou à livraria, leio ali a primeira página, 2 páginas, nem que seja para cheirar se tenho interesse ou não. À partida, a pessoa mais ou menos chega com Mas essa eu o ideia. que eu ia dizer percebo que o Ricardo tenha dito isso porque ele consegue perceber que para a maior parte das pessoas lê 2 páginas do livro e tu vais querer continuar a ler. Portanto, porque a forma como está escrito... Sim, o que eu estou a levar a mal é que esse livro não é teu e tu vens para aqui. Sim, eu estou a olhar para as distâncias e claramente consigo ver que há uma parte que é minha e outra que não é tua. Exatamente. Bom, então, o que é que vou falar rapidamente sobre um audiolivro que eu vi, um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que por acaso foi o primeiro livro que eu vi através da Biblioled, portanto a biblioteca online. Podemos dizer uma coisa jovial. O quê? Vamos fazer um shout-out à Biblioteca Nacional, que tem bué de livros fixes para a gente ouvir. Não. E é tudo gratuito. Para ouvir? Não é ouvir? Não é audiolivro? Sim, mas isto é online, não é ir ao sítio. Sim, mas não é através da Biblioteca Nacional. Não, eu depois explico. Não, mas explicas para as pessoas. Esse não é aquele É um serviço, que pertence às bibliotecas. Sim. Então, mas é isso que eu estou a dizer. E que é gratuito. É gratuito, tens de te inscrever, tens de estar inscrito numa biblioteca municipal. Então, mas é isso que eu estou a dizer. São livros que são gratuitos, audiolivros e que estão disponíveis para Não são só audiolivros, calma. A Biblioled é um serviço onde tu podes requisitar livros em bolas, em e-book ou em audiolivro. A biblioteca de audiolivros é pequenina. Sim, mas escuta, o que eu estou a querer dizer é que é grátis. Sim, é grátis. Pronto, e que é um serviço que é grátis, que é público e que está disponível para todas as pessoas que se inscrevam numa biblioteca pública. Sim. E, portanto, é uma coisa interessante e importante. Por exemplo, para quem às vezes se queixa do preço dos livros, etc., pode não ser um mundo de livros, mas os livros áudio também são mais caros. É uma forma de aceder a livros gratuita. Sim. Requisitas como requisitas numa biblioteca. Pronto, é às vezes isso. tens de esperar. Tens muita coisa Estava a querer recente. fazer uma coisa jovem, pá. Pois, mas isso é comigo, não funciona. Pronto. Isto era o audiolivro que eu carreguei sem querer. Então o livro chama-se, no caso em concreto, é um audiolivro que são Alterações Climáticas, Filipe Duarte Santos. É um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no caso em concreto, como o próprio nome indica, sobre alterações climáticas, mas acima de tudo é um pequeno livro sobre introdução ao clima. Isto parece um tema, não é com o Antímio de Azevedo, porque ainda se lembra de quem era o Antímio de Azevedo, sou velho, portanto lembro, que dava o tempo na RTP1, mas nós hoje em dia, especialmente nesta altura, por causa dos furacões e as tempestades e as frentes frias e isto e aquilo, há muita desinformação também sobre o clima, sobre as alterações climáticas aos quais todos vamos sendo sujeitos, e o que este livro faz é, em 100 e poucas páginas, ou em 3 horas e pouco, para quem queira ouvir o audiolivro, dar um contexto, um glossário, uma explicação, muito conhecimento sobre muitas coisas que nós ouvimos hoje numa base diária, algumas delas desinformadas, outras completamente desfasadas da realidade, para o clima todos nós temos de viver com ele. Portanto, às vezes é daquelas coisas que saber um bocadinho mais sobre é interessante. E são 3 horas e pouco, portanto isto entre passear o cão, entre ir correr, fazer uma caminhada no trânsito, eu sou fã dos audiolivros, portanto dá muito tempo a esta parte e acho que são uma ótima componente para quando uma pessoa se faz determinadas atividades poder continuar a ler. Já houve alguém que me veio uma vez ao blog dizer mas isso não é ler. Acho que foi assim
que alguns de nós pelo menos aprendemos a ler. Quando os nossos pais ou os nossos avós nos contavam alguma coisa, é mais ou menos a mesma coisa, é contar uma história. Portanto, eu tenho alguém a contar-me alguma coisa. Portanto, é outro tipo de leitura, para mim, tanto se me dá que as pessoas achem que é ou não é, para mim é uma forma interessante de, em momentos que eu não consigo ler, poder continuar a ler. Para mim é esta a frase. Nota só para, seja em audiolivro, seja de que forma for, a biblioteca gigante de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos é das coisas mais preciosas que nós temos nos últimos anos, 15, salvo erro já, sobre conhecimento e informação com credibilidade e confiabilidade sobre os mais diversos temas e que toda a gente devia, e tem a possibilidade hoje em dia de o fazer por via das bibliotecas, e são livros baratíssimos, são livros que custam 3,5€. São pequeninos, são resumidos. E são feitos com uma qualidade, todos, com uma qualidade tremenda, verdade. para quem queira aprender sobre os mais diversos temas, que vão desde religião, alimentação, há livros sobre... Eu li aquele do sono. Há livros sobre tudo e mais alguma coisa. Para quem tem interesse, procure. Os retratos também são muito bons. Eu, para a próxima vez, vou falar sobre um deles. Mas os ensaios, que é uma das... Há várias edições e coleções, mas os ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos são absolutamente extraordinários. É irrelevante qual escolham sobre um tema que seja interessante e experimentem. É isto. Agora, não tens mais nada? É assim, eu vou falar deste livro, que é assim, já não vamos beneficiar em nada o autor, que o senhor já faleceu há imenso tempo, não é? Mas não está mal a minha estatística, porque falei de 2 pessoas vivas e eu vou falar de uma morta. Por acaso não falei de uma morto. Pronto, eu estou sensivelmente, sim, 90 páginas, vá, de acabar o 1984 do George Orwell, batizado Eric, acho que era Eric ou Henrique, como é que é o nome dele? Eric, não. Acho que não era Henry, não sei. Não me lembro. Agora já estou a dizer bacuradas. Mas se disseres ninguém sabe, portanto é melhor dizer George Orwell. Não, eu estava armada em Palermo, a dizer que era batizado de outro nome o senhor. Mas pronto, do George Orwell. O que é que eu posso dizer sobre isto? Assim, eu tenho falado muito cá em casa do livro, porque o livro, eu não sei se ele é assustador, porque eu já, a partir da minha adolescência, cresci numa realidade de reality shows e o Big Brother vem, como todos sabem, assente numa das vertentes deste mesmo livro. Mas o que é assustador é que há muitas coisas que ele diz aqui desta sociedade distópica que ele criou que parecem reais agora. Sim. E isso é assustador porque isto é efetivamente foi um livro escrito em 1948, em que eu parece uma menina engasgada, é verdade, mas ainda estás aí? Ficaste sem palavras, é uma coisa estranha. É porque ler este livro é preciso nós termos abertura de pensamento suficiente para percebermos o que o livro nos está a dizer. E entre muitas outras coisas, a importância de nós aprendermos, termos cultura, trabalharmos o pensamento e queremos pensar mais e melhor, porque é preciso pensar e ser crítico do que vemos à nossa volta para não nos vermos enterrados numa vida sem fundo. E aquilo que eu noto cada vez mais é que as pessoas se demitem do ato de pensar. E
E eu, como acho, se calhar, atenção, eu vou dizer, eu penso muito, mas não quer dizer que pense bem. Eu penso muita coisa parva e escolho muitas coisas erradas e, portanto, não vou dizer que penso e que penso bem. Não é isso. A única coisa em tudo do meu pensar que eu vejo como positivo é que hum, eu dou margem sempre para achar que posso estar a pensar mal as coisas para poder repensá-las novamente. Hum, Como é que tu fazes isso num mundo de tantas certezas absolutas? É difícil. não tenho, que eu tenho muitas dúvidas de Já tudo. reparaste que hoje em dia a maior parte das pessoas não diz eu acho, mas diz muito mais eu sei e eu estou a ir ao encontro do que estás a dizer. Sim, eu sei. E o livro, contexto, eu li este livro há 25 anos, sensivelmente. Há muita coisa que eu já não me lembro. E tu vais ler agora e eu gostava de ler, voltar a ler a seguir. Porque é um livro que a miúda parece um, como uma forma no contexto que vivemos atualmente, o livro é muito comentado precisamente por causa disso. Por causa das referências que faz e das semelhanças que tem em muitos aspectos à sociedade para a qual nós estamos a descambar. Alguns fatores já cá estão, outros corremos sérios riscos de os ter. Eu vou. Eu vou só. Isto agora está a ser muito estúpido da minha parte porque parece que estou aqui meio. Parece que me deu aqui um fanico qualquer da cabeça e eu não estou. Não sei o que é que estou aqui a fazer. Mas eu de facto. Eu tenho uma pena imensa de não ter a capacidade, a eloquência e a capacidade intelectual de conseguir resumir e descrever Mas já resumiste. e apresentar este livro como ele merecia ser apresentado e mais uma vez demonstrar a importância das pessoas o lerem. Mas eu vou ler aqui algumas partes, que eu sublinhei muitas coisas, mas vou ler algumas partes. Há aqui uma parte em que diz assim: todas as, todas as crenças, hábitos, preferências, emoções e atitudes mentais que caracterizam a nossa época são, na verdade, maneiras de reforçar a mística do partido, pronto, que isto é à volta de um partido, e de impedir que a verdadeira natureza da sociedade atual seja percebida. Isto acontece. Uhum. Há manobras de diversão para que não se perceba a efetiva natureza da sociedade em que se vive. Outra, deixa-me só dizer aqui outra. Outra, as massas só podem desfrutar de liberdade intelectual porque carecem de intelecto. Certo? Há uma componente muito engraçada, entre aspas, sobre o livro. O livro tem várias dimensões e é considerado um clássico há muitos anos, portanto é um dos maiores Uhum. clássicos da literatura. Se eu pensar no livro que li há 25 anos atrás e na forma como ele se adaptava à realidade, era uma. E hoje, porque havia aspectos do livro que eram mais salientes nessa data. Hoje são outros. Por aquilo que eu me consigo lembrar e por aquilo que nós temos vindo a falar na última semana da leitura que tu estás a fazer. E um dos aspectos mais extraordinários é no passado era a indisponibilidade e a sonegação da informação que permitia que as pessoas não fossem letradas e literadas o suficiente para terem opinião, para poderem pôr em causa. O ridículo da coisa é que nós nunca tivemos tanto acesso à informação, a conhecimento como hoje, e o efeito é perverso, porque as pessoas, tendo tudo isso, agarram-se ou ao que é mais fácil, Mas à sabes que. disseminação Mas eu não responsabilizo as pessoas todas na íntegra. Há uma parte das pessoas, de pessoas que efetivamente se demite da necessidade do exercício de pensar, da mesma forma que se demitem de uma série de outras responsabilidades. Mas a forma como as coisas estão construídas de forma a que haja um sentimento enquanto indivíduo. Eu não estou aqui nem a desculpar nem a coisa nenhuma, é algo em que eu penso, que sinto que muitas vezes as pessoas se sentem encurraladas e
olha, agora vou desligar aqui a televisão porque eu já não estou capaz de pensar. E mesmo que eu pense, eu não consigo fazer nada. Eu E esse vão-se ponto aceito. entregando, vão-se entregando. Deixa-me só dizer aqui isto, desculpa. Há aqui uma frase, só mais duas e depois eu não vou ler mais uma passagem. Diz assim: na nossa sociedade, aqueles que estão mais informados sobre o que ocorre são também os que estão mais longe de ver o mundo como ele é. E isso é uma realidade. Ou seja, quem mais devia ter informação ou quem mais tem, não vê o mundo como é descrito, por exemplo, no livro da Joy Miller. Não vê essa parte. Isso são números. E no fim, eu deixei para o fim, isto é uma frase que aparece mais para o início, em que uma das personagens diz: quando se cumpria as regras menores, podia infringir-se as importantes. E isto é uma frase que pode parecer Sim. quase inócua, mas ela tem um significado brutal. Que é, se tu disseres as coisas, é como a história do pensar fora da caixa, vamos ser muito motivados, aquelas frases muito empresariais que todos temos de papar, não é? Em que se tu fizeres esses discursos, tu fazes parte do grupo que entende que é preciso pensar fora da caixa, que é preciso não sei o quê, mas depois, se fizeres parte do grupo que diz essas coisas, já estás à vontade para falhar com outras que são importantes. Sim. Percebes que é a mesma lógica do se tu fizeres do parte do meu grupo, eu vou achar menos mal tu teres determinados comportamentos outros porque não são importantes desde que tu digas o mesmo que eu digo. E aqui a lógica é essa, que é esta personagem, aquilo que ela entende é se ela fizer as coisas vá que os outros lhe mandam fazer, ela depois falha com o que ela quiser por baixo. Não há princípio, não Sim, há sim. ética, não há consideração, não há compaixão, Característica da não, sociedade não moderna. há interesse pelo outro, não há interesse por fazer o que está certo. É eu vou fazer o que eu precisar de fazer para depois fazer a vida que eu entendo. Ahm, e vive-se numa fantochada. E estou a falar do livro e podia estar a falar do mundo atual também. Verdade. Estas coisas, eu tenho sempre algum prurido em dizer isto desta maneira, porque é assim: nós não estamos pior do que estávamos há 50 anos. Isto é importante dizer, não é? As pessoas, na sua grande maioria, há 50 anos, tomara as pessoas terem acesso à saúde que hoje existe, ao desenvolvimento que existe à data de hoje. Portanto, nós não estamos piores do que estávamos há 50 anos. Okay? Agora, o que seria se calhar de esperar é que fôssemos todos pessoas um bocadinho melhores. Sim. Que o problema não é. Nós temos acesso a muita coisa que podia fazer com que nós, enquanto sociedade, fôssemos transversalmente melhores. Temos mais saúde individualmente, temos mais acesso à saúde, ainda que haja sempre muito que fazer. Temos estou a falar aqui de cada das classes médias, média baixa, não vou falar da alta porque eu sempre. Mas mesmo há coisas que nós temos hoje que a sociedade de classe alta há 50 anos não tinha, porque não havia. Porque não havia. Em termos, nomeadamente, de saúde, que é aquilo que nós mais se preza. Portanto, não vamos entrar por aí. Aqui estamos a falar em comportamento das pessoas, de, de gestão da sociedade, de gestão das comunidades. É um pouco por aí. Eu, quando leio estes livros, muitas vezes sinto-me profundamente ignorante, porque não sinto que tenha alavancagem e conhecimento histórico e político suficiente para ver as coisas crystal clear, não é? Mas acho que se calhar até mais do que por pessoas como eu que não têm essa alavancagem toda, é importante ler livros que nos façam questionar, olhar à volta. Pá, isto realmente há aqui qualquer coisa que não está bem, há qualquer coisa que isto está, se é mau aqui também não, obviamente que é mau na vida do dia a dia. E pronto, é isto. O meu conselho não interessa para nada, considerando que é um clássico e que já se sabe, como é óbvio, é recomendado por toda a gente. E são os meus dois tostões sobre o assunto. Sinto que estou com um pensamento e um discurso tremendamente errado. É sábado de manhã.
Não, é mesmo por burrice agora. Não é o horário. Não, porque não tenho capacidade e competência para Leiam um livro, é bom. elaborar sobre o que está ali. Gostava só de dizer uma coisa que eu. Tens de Só, falar mais alto para as pessoas te ouvirem. eu falo sempre baixo, só quando grito é que se calhar tenho que gritar. A escrita. Sobre as pessoas que pensam fora da caixa. Que normalmente não sabem onde é que está a caixa. Uh, Isso, exatamente, foi o que eu te disse esta semana. Pronto, é verdade. Falamos muito Tu disso cá em tens casa. várias coisas. Tens as pessoas que pensam dentro da caixa, as que pensam fora da caixa E e as este não que sabem. pensam fora da caixa não sabem onde é que a caixa está. Bom, queres dizer mais alguma coisa? Epá, não, já vamos longo. Pronto, mas posso dizer duas outras coisinhas rápidas? Sim, Ficar depois. com o fecho? Sim, que eu depois também vou dizer uma coisa. Pronto, então vou só fazer aqui duas ou três referências rápidas. Uma para um livro que eu tenho e que este mês queria ler, que é que se chama, e na sequência das alterações que o Micas disse falava há pouco, que se chama Oceano, o Último Reduto Selvagem. É o último livro do David Attenborough. Neste caso é escrito em coadjuvação com o Colin Butterfield, que é cofundador e diretor do Open Planet Studios. Trabalhou como jornalista. É uma peça de arte sobre a natureza, sobre o clima e sobre a importância que ela tem, que nós às vezes desconsideramos em absoluto. Está extremamente bem escrito e cheio de fotografias lindíssimas também sobre alusivas ao oceano. E eu tenho andado, já li uma parte, mas depois vou empurrando. Gosto muito do senhor, do David Attenborough, com os seus mais de 100 anos, continua a ser uma voz extraordinária na defesa da natureza e de tudo aquilo que ela nos dá e que nós às vezes não temos, continuamos a não ter o devido cuidado, porque, como se costuma dizer, planeta só há um. Portanto, gostava que fosse uma das minhas próximas leituras. Só fazer referência também rápida a uma coisa que chegou cá à casa ontem, que é o último livro do José Luís Peixoto, A Montanha. É um autor que é apreciado cá em Sim, gosto casa. muito. Portanto, Inclusivamente eu trato sempre só por Peixoto. só por Peixoto, é verdade. Cá em Exatamente. casa é o Peixoto. Um, e também queria ver se até final do ano lia. Hoje, desculpa lá, mas eu vou ocupar aqui um bocadinho mais de tempo. Sim, senhor, vamos embora. Um outro livro que, para quem, como eu, anda a tentar ver se regressa a fazer algum exercício, e nomeadamente corrida, que é basicamente o exercício que me interessa. Um livro da Filipa Elvas, que é uma maratonista hospedeira de bordo da TAP, que escreveu um livro que se chama Nem Tudo Foi a Correr. É alguém que fez e ganhou, inclusive, uma maratona, neste Mais do que eu, caso. acho eu. Ganhou mais do que uma, sim, mas ganhou a grande bolas. Ganhou bolas? Não, ganhou a maratona da Grande Muralha da China em 2013, quando tinha 27 anos. Já fez maratonas nos 4 cantos do mundo. Acho extraordinário porque basicamente o livro é uma história sobre cada uma das maratonas e não só. E eu não sou muito dado aos livros de inspiração, mas para quem gosta e aprecia a corrida, não deixa de ser um testemunho muito interessante de se ler, porque é escrito com muito amor àquilo que é a corrida e que é o atletismo, ao mesmo tempo que se viaja pelo mundo. Portanto, achei extremamente curioso. Tenho estado a ler aos bocadinhos, ainda não li para aí um terço ainda, mas acho extraordinariamente interessante o relato sobre a componente da corrida. Este é da Self, Filipe Elvas. Nem tudo foi. Às vezes os relatos mais interessantes são das pessoas que descobrem estas paixões tardiamente. Sim. Queres concluir com alguma coisa? Eu depois tenho uma última lá o nota que- final. Vai. É só para. É final, final? É final. Pronto. Hoje fico Então, com a nota final. eu quero falar aqui deste treino de cozinha do Jumbo. Mas não é publicidade, ninguém nos paga. Não vamos fazer isso. Estou a gozar contigo. Faz aí 750 livros e eu tenho aqui outro, que se chama Aqui Estou, do Jonathan Safran Foer. Acho que é assim que se diz o nome dele. Eu nunca sei como é que se diz o nome das pessoas. As pessoas têm que entender que eu sou ignorante. E partimos desse princípio e assim, pronto. É também um livro da Alfaguara. É um livro que eu já li
há, não sei, perto de 10 anos talvez. Eu acho que o livro é de 2012, ou se não estou em erro. O livro, não, é de 2018, aliás. Não, perto de 10 anos, também estou a exagerar, mas já há bastante tempo. Eu comprei-o logo que ele saiu. É um dos meus livros preferidos. Às vezes as pessoas perguntam, qual é o teu livro preferido? Eu não tenho um, mas este é um deles, sem dúvida. Um, este autor, ele não escreve muitos livros, mas quando escreve livros, escreve-os muito bem. E este é sobre, lá está, mais ou menos, mais uma vez, a vida e as coisas comezinhas. É sobre um casal, isto é contado pelo membro masculino do casal, né? Aliás, há uma mulher e um casamento heterossexual. E ele fala sobre tudo o que comezinho destruiu a vida que eles tinham, ou que foi corroendo a vida que eles tinham, o quanto eles gostavam um do outro e tudo o que aconteceu até que o casamento acaba, etc. Ele, quando começa o livro, o casamento já acabou e ele vai contar essa história até ao momento em que alguém, pronto, tem uma. Acontecem algumas coisas. Se eu contar mais do que isto que estou aqui a dizer, depois acabo por tirar a graça ao livro. O livro é sobre isso, é sobre as pequenas coisas que nos mudam enquanto pessoas, que mudam a perspectiva que nós temos sobre os outros, que mudam os sentimentos que nós temos sobre os outros e que nos fazem pensar, por exemplo, o casamento acabou, aquelas pessoas nunca gostaram uma da outra, sempre gostaram uma da outra, ainda gostam uma da outra, o que é que desfez aquele sentimento, o que é que desfez aquela vontade de estarem juntos? E muitas vezes tem que ver com o facto de que quando o casamento acaba, nunca fui divorciada, não faço ideia, mas pensando na vida das outras pessoas, o casamento acaba porque aquelas duas pessoas já não são as mesmas que eram quando começaram uma relação. Eu lembro-me de ter lido uma crónica já há vários anos, até foi a Sónia Moraes Santos do Cocó na Fralda, na altura o blog era muito, tinha muito, ela escrevia regularmente lá, de ter posto essa crónica, isso ficou na minha ideia, nunca mais me esqueci, de um cronista brasileiro, sobre o casamento dele, sobre ele estar casado há 30 anos, e o que ele dizia era que qualquer coisa como nem ele nem a mulher eram a mesma pessoa, e foram já muitas pessoas até a estarem casados há 30 anos. E o que aconteceu sempre foi que as pessoas em que ela se ia transformando e as pessoas em que ele se iam transformando foram sempre pessoas que quiseram estar uma com a outra. Certo? E no fundo um casamento é mesmo isso. E que fizeram sempre no sentido de se confluir. Quando a pessoa em que tu te transformas já não é uma pessoa que condiz com a pessoa com que eu me estou a tornar, isto são as coisas acabam, os sentimentos mudam e não é fácil lidar e viver com isso certamente e deixar planos para trás, etc. Portanto, este livro não é novo, eu recomendo muito, eu adoro este livro, é um dos livros que eu li, tem 700 páginas e não custa nada ler. Aqui estou, de Jonathan Safran Foer, pá, e agora andas com isso porque eu não tenho que ir fazer exercício. Também, mas tu falaste para aí 1 hora, de 1 hora e 3 a disto E vai. tu ficou. Só duas coisas. Uma que nós nos esquecemos de falar, que falamos da próxima vez, queríamos falar sobre Teresa Veiga, não falámos sobre Teresa Veiga. Pois é. Mas a mensagem é simples, Leiam. que é leiam Teresa Veiga. Pronto, mas falamos sobre isso e escolhemos dos 2 ou 3 livros que nós já lemos Teresa Veiga. Que livro da Teresa Veiga devo ler? Todos. Todos. Mas se quiserem pode ser o Vermelho Delicado, que é o Sim. último. O último por acaso até nem é o último. Não é o último, o último é o outro Não, amarelo. é o último. As Enganadas é uma reedição. Então é isso. E a última nota, nós combinámos que Manuel Monteiro será sempre referido neste podcast. Certo. Porque é para terminarmos como começámos, fazendo referência àquela senhora que achou por bem. Se Manuel Monteiro quiser fazer isso a todas as coisas que eu escrevo, eu não me importo. Isso eu aceito. Porque é alguém que, primeiro, genuinamente percebe, segundo, genuinamente tem um enorme amor à língua portuguesa e de uma forma altamente veemente às vezes, que é
com vontade de bater em pessoas que, essas sim com responsabilidade, em jornais, em revistas, Mas isto é diferente. Eu desejo que o Manuel Monteiro me corrija. Certamente, pronto. Tenho a sorte de Manuel Monteiro já me ter corrigido. É o meu pedido, inclusive, num post ou outro que escrevi. Deixo só uma recomendação. Para perceber do que é que nós estamos a falar, é importante ler um livro de Manuel Monteiro. E eu deixo a recomendação para ler o último, que é uma reedição, que é Por Amor à Língua e à Literatura, edição da Objetiva. E vou utilizar uma frase que é, mais uma vez, Ricardo Araújo Pereira, também na apresentação do livro, e que está na contracapa do mesmo, que é: o amor obsessivo de Manuel Monteiro pela língua é muito divertido. E é de facto. Exatamente. Pronto, que nos permite ler, aprender imenso. Manuel Monteiro veio esta semana à baila numa questão de trabalho, porque hoje em dia, em particular em reuniões, é cada vez mais comum, e eu sei que Manuel Monteiro ele veio adora à isto. baila, mas ele não esteve envolvido. Tu Não, veio à dele. baila porque eu referi, que é pessoas que em reuniões têm por hábito dizer... Em reuniões, em qualquer contexto. Mas no caso sobre a reunião, dar nota de, referir que... começar por... sei que Manuel Monteiro adora pessoas que fazem isso. E eu depois tive o cuidado de dizer, olha, não sou mais esperto que ninguém, também, e provavelmente até já o fiz também no passado, mas foi a ler Manuel Monteiro que comecei a ter mais atenção a isso. Portanto, a última nota é, e porque falamos em língua portuguesa, lemos essencialmente em língua portuguesa, se puderem, leiam qualquer livro de Manuel Monteiro, mas este em particular, Por Amor à Língua e à Literatura, porque ajuda a várias coisas: a escrever melhor, a ler melhor, a ouvir melhor, a falar melhor e a conhecer a nossa própria língua. Tantas coisas que vocês, em qualquer página, sou capaz de desafiar que na maioria das páginas que vão ler, vão aprender qualquer coisa que não sabiam. O que é extraordinário, tendo em conta que nós falamos em português. Exatamente. E acho que é isto. E é isto. E agora vou à minha vida. Daqui a bocado é a hora do almoço. Sim, é verdade. Por isso, voltaremos em princípio no final de novembro. Sim. Pronto. Não sei se temos de fazer qualquer coisa a falar sobre sugestões de Natal, eventualmente. Sim, vamos fazer o episódio todo a tocar o All I Want for Christmas. Pode ser. Vamos pôr aqui um outro rádio a tocar em loop e nós a falar por cima da Mariazinha. Acho extraordinário. Pode ser. Ou o boneco de neve. Não, tocam um e o outro. É o boneco de neve e depois a Mariah. Depois o boneco de neve e a Mariah. Acho que sim. Acho que pode ser uma boa ideia. Mas sim, voltamos no final de novembro com leituras e se calhar algumas sugestões de Natal, porque não te vou dizer que vamos ter tempo para fazer um especial. Eu vou tomar um suplemento, que é para ver se da próxima vez já digo alguma coisa de jeito. Um suplemento. É tudo por agora? Magnezona. É tudo por agora? It's a wrap! Obrigado e até à próxima.